E hoje a gente vai ver um comparativo entre essas duas Smart Bands aqui, Huawei Band 6 versus Mi Band 6. Qual será das duas que vale mais a pena? Vamos lá para o vídeo e vamos conferir. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir o comparativo entre essas duas Smart Bands aqui, tá? Me pedem bastante esse comparativo, então eu estou trazendo aqui para vocês, para que a gente possa conferir de perto para saber qual das duas está compensando mais. Então vamos lá para o nosso comparativo, vou mudar aqui o ângulo da câmera e vocês vão poder acompanhar melhor quais são as funcionalidades e o que cada uma tem de diferente em relação à outra. É isso aí, galera, então vamos dar uma olhadinha aqui em qual das duas compensa mais, tá? Mas antes, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação, senão o YouTube não vai mais entregar nada aqui do canal para você, e me segue lá no Instagram também, @canal Em Análise, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Também vou deixar aqui embaixo os links para você adquirir ou a Mi Band 6 ou a Huawei Band 6, de acordo com o seu interesse, beleza? Então, vamos lá. Bom, olhando assim, as duas são bem diferentes em termos visuais, tá? Mas em termos de textura de pulseira e tudo mais, elas até que são bem parecidas, tá? Você não tem muitas diferenças com relação a isso. Ambas têm também uma tela AMOLED, embora aqui você tenha na Huawei Band 6 uma tela AMOLED de 1.47 polegadas versus uma tela AMOLED de 1.56 polegadas aqui na Mi Band 6. Isso porque, apesar da Huawei Band 6 ter uma tela que parece ser um pouquinho mais larga do que a tela da Mi Band 6, você tem aqui as polegadas medidas pela diagonal e não pela largura. Então, por isso você tem aí essa representação numérica um pouco mais alta aqui por parte da Mi Band 6, tá? Até porque também, se você olhar bem, ó, não é uma diferença tão grande assim em termos de largura, tá? Você tem aqui basicamente a mesma área útil praticamente, tá? Existe sim uma diferença. A Huawei Band 6 aqui é sim um pouco mais larga, mas essa diferença não chega a ser tão gritante assim. Em termos de sensores, você vai ter aqui os sensores das duas empresas, da Xiaomi e da Huawei, que também são muito parecidos e também são muito competentes, tá? Ambos aqui conseguem oferecer uma boa qualidade de monitoramentos e uma boa eficiência também, tá? Sendo bem precisos ambas as pulseiras em termos de monitoramento, se você considerar o preço de atuação de cada uma. Aqui a Huawei Band 6 você vai ter um preço aproximado aí na casa dos R$250 aí mais ou menos, versus aqui um preço estimado na Mi Band 6 por volta aí dos seus R$207, R$210 aí mais ou menos. Vale lembrar que nenhuma das Smart Bands aqui tem GPS, então elas se baseiam unicamente aqui pelos movimentos que você vai fazendo para ir capturando esses dados de passos e tudo mais, tá? Elas não têm GPS. Ambas são à prova d'água até 50 metros de profundidade e ambas têm aí praticamente as mesmas funcionalidades, tá? Você vai ter algumas pequenas diferenças entre uma e outra, mas basicamente são as mesmas funcionalidades. Quem se sai melhor aqui nesse quadro todo é a Huawei Band 6, já que ela consegue oferecer 96 modos de monitoramento de atividades versus 30 aqui da Mi Band 6. No restante você vai ter basicamente as mesmas coisas. Se a gente começar aqui ó, a passar para cima, você vai ter aqui ó, na Mi Band 6 status, frequencímetro, oxigenação sanguínea, medidor de estresse, de respiração. Aí aqui entra a parte dos treinos propriamente. Você vai ter aqui também o histórico de treino, você vai ter o modo Pai, que só está presente aqui na Mi Band 6. Você vai ter aqui as notificações, eventos, alarme, tempo. Você vai ter aqui o seu player de música, vai ter o horário mundial, configurações e mais algumas possibilidades de configurações também, como você conseguir fazer o disparo da câmera do seu smartphone se você tiver com ela pareada ao seu smartphone, e mais algumas funcionalidades, tá? Eu já expliquei todas essas funcionalidades no vídeo de unboxing e primeiras impressões da Mi Band 6. Se você ainda não conferiu, dá um pulinho lá e vai conferir, tá? Já aqui na Huawei Band 6, você vai ter também basicamente as mesmas configurações. Se a gente entrar aqui ó, nas funcionalidades, na verdade, ó, você vai ter aqui o treino, você vai ter aqui o registro de treino, que seria o histórico da Mi Band 6, você vai ter aqui a frequência cardíaca, também o monitoramento aqui de oxigenação sanguínea, registros de atividade, você vai ter o monitoramento de sono,
você vai ter o monitoramento de estresse, exercício de respiração, clima, cronômetro, você vai ter aqui o temporizador, alarme, você vai ter a lanterna, você vai ter aqui a opção de encontrar o seu smartphone e mais algumas configurações que envolvem a tela, a vibração e mais algumas situações aqui para que a Smart Band detecte automaticamente qual o exercício que você está fazendo. Aqui você vai ter algumas informações de sistema e basicamente é isso. Ambas estão completamente também em português aqui do Brasil, então você não vai ter dificuldade com relação a isso. Pode ver, você vai ter aqui frequência cardíaca, você vai ter aqui em cima, vou botar lá frequência cardíaca também, tá vendo? Tá tudo em português. Aqui na tela da Huawei Band 6 você vai ter uma facilidade a mais de visualização aí das funcionalidades que você tem à sua disposição e também para fazer a leitura de algumas mensagens, tá? Então você vai ter uma área útil aqui que é um pouquinho maior do que aqui na Mi Band 6, embora a Mi Band 6 tenha teoricamente um tamanho de tela maior do que da Huawei Band 6, como eu já falei no início aqui, tá? Mas como eu já expliquei, isso tem a ver com o tamanho da diagonal e não propriamente com a área útil em si da tela, tá? Então você vai conseguir sim visualizar as mensagens um pouco melhor aqui por parte da Huawei Band 6, tá? Então isso aí já é um diferencial na minha opinião. Outro diferencial que eu já mencionei é com relação aos exercícios. Você vai ter possibilidade de exercício muito maiores aqui na Huawei Band 6 do que na Mi Band 6. É outro diferencial também. E na minha opinião, em termos de monitoramento e precisão geral, você vai ter uma precisão um pouquinho melhor aqui por parte da Huawei Band 6 em relação à Mi Band 6, tá? Pelo menos essa foi a percepção que eu tive fazendo aí os exercícios, as caminhadas, para a gente dar uma olhadinha e ver como cada uma computava. A diferença não foi muito grande, mas sim, eu achei aqui a Huawei Band 6 mais precisa um pouquinho do que a Mi Band 6. Essa precisão se mostrou particularmente mais eficaz com relação ao monitoramento do sono, tá? Aqui na Huawei Band 6 você já tem a estrutura do monitoramento de sono um pouquinho superior ao da Xiaomi, tá? Você tem isso na Huawei. A Huawei tem um programa aí um pouco mais elaborado sobre monitoramento de sono do que a Xiaomi. E agora eles têm a versão 2.0 desse monitoramento, tá? Que é o True Sleep, tá? Então eles conseguem ter sim uma precisão um pouco melhor do que aqui a Mi Band 6 com relação ao monitoramento de sono. Já em termos de autonomia de bateria, você vai ter praticamente um empate entre as duas Smart Bands, tá? Você vai ter aqui uns 9 dias aproximadamente por parte da Mi Band 6 e uns 10 dias aqui por parte da Huawei Band 6. Então está praticamente empatado em termos de autonomia, você não vai ter muita diferença entre elas. Talvez o principal ou a principal situação que possa levar você a comprar uma ou outra seja aí com relação a essa precisão um pouquinho melhor, que eu particularmente consegui identificar, e também com relação ao gosto aí que cada um vai ter em relação ao modelo, tá? Porque assim, eu acho que apesar da precisão aqui da Huawei Band 6 ser um pouquinho melhor, eu acho que esse preço de uns R$50 aí a mais aqui da Huawei Band 6 acabam não se justificando tanto só se você quiser fazer uso das 96 modalidades ou de alguma modalidade que esteja dentro desses 96 monitoramentos de exercício que só aqui a Huawei Band 6 vai conseguir te entregar e a Mi Band 6 eventualmente vai ficar te devendo, tá? Agora, se for com relação a exercícios mais padrões, você vai acabar encontrando eles em ambas as Smart Bands, tá? Então, eu acho que para economizar um pouquinho, talvez seja mais interessante para você vir aqui na Mi Band 6, que também é sim uma excelente Smart Band. Mas eu, para o meu gosto, particularmente, fico aqui com a Huawei Band 6 por conta do que eu já expliquei com relação aí à quantidade de monitoramentos possíveis e também por conta do tamanho da tela, porque eu achei a tela aqui da Huawei Band 6 um pouco melhor para você poder visualizar aí as suas notificações. Pois é, pessoal, como vocês puderam conferir, as duas são bem parecidas, oferecem aí basicamente as mesmas funcionalidades, mas existe sim uma diferença entre elas, principalmente com relação aí às atividades que cada uma monitora, tá? E para o meu gosto, na minha opinião,
a Huawei Band 6 acaba sendo melhor também em termos de precisão, principalmente monitoramento de sono. Não que a Mi Band 6 seja ruim, tá? Mas realmente eu prefiro aqui a Huawei Band 6 por conta de tudo que eu já expliquei durante o vídeo. E se curtir o vídeo já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!